Olá, hein? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e hoje o programa é especial. Em agosto de 1865, Allan Kardec lançava a quarta obra da doutrina espírita, o livro O Céu e o Inferno, que este ano, 2025, está completando 160 anos. A data de lançamento da primeira edição é incerta, mas a Federação Espírita Brasileira convencionou como sendo 1º de agosto, o dia do lançamento do livro O Céu e o Inferno. Por isso, nós vamos tratar neste episódio, que abre aqui a primeira semana de agosto, né? Esse programa está indo ao ar justamente na primeira semana de agosto. Nós vamos tratar então do livro O Céu e o Inferno. Vamos fazer aqui uma série de considerações sobre essa importante obra deixada aí por Allan Kardec. Aliás, este livro, que é muito pouco estudado pelos espíritas, vamos também falar sobre isso. O próprio Herculano Pires, que foi tradutor das obras de Kardec, um dos maiores especialistas na doutrina espírita, dizia que, abre aspas, mesmo entre os espíritas, este livro é quase desconhecido. A maioria dos que o conhecem nunca se inteirou do seu verdadeiro significado, disse aqui Herculano Pires. E daqui a pouco eu vou apresentar algumas especulações. Por que isso acontece, né? Por que o movimento espírita não dá muita importância para esse livro O Céu e o Inferno? Por que esse livro fica aí escondido dentro do movimento espírita, né? Assim, meio de lado, né? Por que isso acontece? Bem, mas até chegarmos lá, vamos aqui fazer algumas considerações. O primeiro deles é explicar o seguinte: por que Allan Kardec quis escrever o livro O Céu e o Inferno? Então, ele escreveu porque ele queria ampliar a seção Esperanças e Consolações, que encerra o livro dos Espíritos. Esse trecho também é conhecido como Livro Quarto e aborda assuntos, como vocês sabem, como felicidade e infelicidade, penas e gozos futuros, duração das penas futuras, paraíso, inferno, purgatório, entre outros temas afins, a partir, claro, sempre de uma visão espírita. O codificador quis detalhar mais alguns desses aspectos abordados em O Livro dos Espíritos. Então, foi assim que surge a ideia do livro O Céu e o Inferno, como a quarta obra da codificação. Mas 1865, como vocês sabem, é o ano que vai ser lançado o livro O Céu e o Inferno, ele não foi um ano fácil para Kardec, definitivamente. No final de janeiro, logo no comecinho do ano, ele teve um problema cardíaco sério e precisou ficar afastado da dura rotina de trabalho por pelo menos 2 meses. Apesar das restrições médicas, o francês superou as dificuldades e lançou a obra em agosto com o seguinte título: O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Como em todo o livro de Kardec, neste também havia um longo subtítulo explicativo, abre aspas, contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penas e as recompensas futuras, sobre os anjos e os demônios, as penas eternas, etc. Seguido de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte. Para dar conta de tudo isso, Kardec dividiu o conteúdo do livro em 2 partes. Na primeira parte, há uma detalhada explicação sobre como funciona a justiça divina, fala aí sobre a ideia do céu, do inferno, de anjos, demônios. Ele faz um grande apanhado sobre isso, sempre mostrando como essas ideias estavam ultrapassadas. E o que interessava para dentro da doutrina espírita era justamente a questão da justiça divina, como funciona a justiça divina. Tanto que depois vai ter lá o Código Penal da Vida Futura, que nós já vamos falar sobre isso. Bom, na segunda parte, e até como uma consequência do que foi explicado lá no Código Penal da Vida Futura, são apresentados depoimentos de espíritos que vão dos espíritos que estão felizes aos espíritos endurecidos.
estar em um ponto desse espectro ou de outro, ou seja, você pode estar lá entre os espíritos felizes, pode estar lá no meio, né? Situação mediana, ou está lá no espírito endurecido, que não é muito resistente. Então, você está num ponto ou outro nesse grande espectro, depende do quê? Das ações e do grau de consciência de cada espírito, a partir das leis de Deus. Então, o livro O Céu e o Inferno vai esmiuçar em cada sessão justamente essas questões. Tudo isso para quê? Para nossa instrução e para nossa evolução espiritual. O já citado Herculano Pires diz que Kardec nos dá, nessas páginas, né, do livro O Céu e o Inferno, o balanço da evolução moral e espiritual da humanidade terrena até os nossos dias. Mas, ao mesmo tempo, estabelece as coordenadas da evolução futura. As penas e recompensas do após-morte saem do plano obscuro das superstições e do misticismo dogmático para a luz viva da análise racional e da pesquisa científica, diz aqui Herculano Pires. Olha, isso aqui é importante. Então, essa ideia do pós-morte, vai sair essa ideia da superstição, de um misticismo ainda mais complicado, que é o misticismo dogmático, né? E entre as superstições e misticismo dogmático estão as ideias do quê? Céu, inferno, purgatório, penas eternas, anjos, demônios, aquela coisa toda. E aqui me parece que começa a resistência de muitos espíritas, de uma forma consciente ou não, à obra O Céu e o Inferno. E aqui eu quero só fazer uma ressalva, que quando eu falo espíritas, são aqueles espíritas que não são kardecistas, como nós explicamos no programa anterior. Lembra que nós falamos? Você é espírita ou você é kardecista? Nós explicamos bem isso lá nesse programa. Se você perdeu, eu faço aqui uma recomendação forte para que você possa ouvir aí esse episódio, tá bom? Agora, por que está acontecendo isso? Por que tem alguns espíritas que, consciente ou inconscientemente, têm uma ressalva em relação ao livro O Céu e o Inferno? Porque Kardec vai dar informações nesse livro que desmontam as ideias surgidas posteriormente aqui no Brasil sobre colônias espirituais, né? As colônias espirituais com muros, cercas, muralhas, sei lá mais o quê. E até canhões, né? Vamos falar aqui baixinho, tem até canhão. Umbral, Vale dos Suicidas, entre outras coisas. Em O Céu e o Inferno, Kardec indica que os espíritos, evoluídos ou não, estão por toda a parte, como ele comenta no capítulo 4, no item 6. Diz ele aqui, abre aspas. O inferno, portanto, está em toda a parte onde existem almas sofredoras, como o céu está em toda a parte onde existem almas felizes. Kardec ainda sublinha no capítulo 3, item 18. Olha o que ele fala. Nenhuma muralha serve de limite para o céu. Dependendo da tradução, pode ser muralha, pode ser cerca ou pode ser muro. O fato é, nenhuma muralha serve de limite para o céu. Perceberam isso aqui? Nenhuma muralha. Portanto, se os espíritos estão juntos e misturados, e em grande parte ao nosso lado aqui na Terra, como as descrições do mundo espiritual, vindas aí posteriormente por mensagens mediúnicas, podem ser tão divergentes? O codificador explica didaticamente essa questão no capítulo 3, no item 6. Diz aqui Kardec. A felicidade está na razão do progresso realizado, de modo que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente porque ele não é tão avançado intelectual e moralmente, sem que eles tenham necessidade de estar cada um em um lugar diferente. Então, eles podem ter situações diferentes, divergentes, um mais feliz, outro menos feliz, mas eles não estão em lugares diferentes. Não necessariamente. Eles podem estar juntos, e é isso que ele vai falar agora. Ainda que estejam ao lado um do outro, um pode estar nas trevas, enquanto que tudo é resplandecente em torno do outro. Então,
Um está ao lado do outro, só que um está vendo tudo de uma forma resplandecente e o outro está vendo tudo em trevas. É interessante essa ideia aqui que Kardec está nos apresentando, né? E ele vai procurar ser ainda mais didático ao explicar essa aparente contradição de dois espíritos estarem lado a lado, mas com cada um enxergando a realidade de uma maneira. O francês faz a seguinte analogia, preste atenção, diz ele. Uma comparação vulgar fará compreender melhor ainda essa situação. Então aqui vai entrar o pedagogo dando mais exemplos. Se, em um concerto, se encontram dois homens, um bom músico, com ouvido experimentado, e a outra pessoa, né, sem conhecimento de música e o sentido da audição pouco delicado, o primeiro experimenta uma sensação de felicidade, enquanto que o segundo fica insensível, porque um compreende e percebe, o que não causa nenhuma impressão sobre o outro. O mundo espiritual tem por toda parte esplendores, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda submissos à influência da matéria, nem mesmo entreveem e que são acessíveis somente aos espíritos purificados, diz aqui Allan Kardec. Portanto, a eventual realidade descrita por um espírito, né, aquela realidade que ele estava falando assim, eu estou aqui descrevendo como é o mundo espiritual, por exemplo, né? Então, essa eventual realidade descrita por um espírito vai ser influenciada, essa descrição vai ser influenciada por sua elevação moral. E não adianta o fã-clube das colônias espirituais e do umbral dizer que Kardec não tinha recebido informações sobre esses locais no mundo espiritual. Kardec não sabia. O plano espiritual não divulgou isso na época de Kardec. Isso foi posterior. Sempre tem essa conversa. Mas Kardec conhecia essas controversas descrições de que existiriam cidades no mundo espiritual, como as do médium sueco Emanuel von Swedenborg, no livro, também com o mesmo nome, O Céu e o Inferno. Só que, indiferentemente do livro de Allan Kardec, que foi publicado em 1865, esse do sueco foi publicado, percebam, em 1758. Então, essa conversa já vem de muito tempo. Tanto que Kardec faz menção ao autor, ao Swedenborg aqui, na Revista Espírita de novembro de 1859. Porém, o organizador da doutrina espírita sabia que esses relatos eram muito volúveis, até porque espíritos inferiores, ainda presos à influência da matéria, abre aspas, nem mesmo entreveem os esplendores do mundo espiritual, que são acessíveis somente aos espíritos purificados. Frase essa que nós já mencionamos anteriormente, mas é bom ressaltar aqui, né? Porque o espírito está vendo o negócio, mas é dentro da condição dele. Às vezes ele está muito preso à matéria, então é óbvio que ele vai ver cidade espiritual, vai querer falar que está vendo um monte de coisas, mas isso não quer dizer que seja a realidade. Assim, sem poder confiar nas descrições de como seria o plano espiritual e sabendo que os espíritos não ficam circunscritos, não ficam presos a áreas definidas, o codificador precisou encontrar uma maneira de categorizar aquelas entidades que estavam ou estão na erraticidade. E agora preste atenção nisso também. E a saída foi analisar a condição moral de cada um a partir de diversas mensagens mediúnicas. Tá? Então, o jeito foi analisar a condição moral daquele espírito, de cada um desses espíritos, pelas mensagens mediúnicas que eles faziam. E como que se daria isso? Kardec fala lá no capítulo 10, no item 13. Reconhece-se a categoria dos espíritos pela sua linguagem, pela maneira como ele está se expressando, por sua comunicação. Vou repetir. Reconhece-se a categoria dos espíritos pela sua linguagem.
Do vasto material de comunicações mediúnicas, Kardec escolheu casos de valor educativo que pudessem esclarecer os leitores sobre as consequências de seus atos. Afinal, a condição do espírito após a morte está intimamente ligada à sua conduta moral quando encarnado e ao seu grau de adiantamento espiritual. Além disso, os casos apresentados ilustram os princípios que estão lá retratados na justiça divina, estão citados lá na primeira parte do livro. Do exame dessas comunicações, Kardec selecionou 67 mensagens e as dividiu em 7 categorias, sempre pela questão da linguagem, pela maneira como se comunica o espírito. Então ficou assim: espíritos felizes, espíritos em condição mediana, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. O mestre Lyonês explica alguns critérios de seleção dessas mensagens. Então ele fala aqui, abre aspas. Os exemplos que vamos citar apresentam os espíritos nas diferentes fases de felicidade e de infelicidade da vida espiritual. Tomamos esses exemplos nas circunstâncias mais comuns da vida contemporânea, porque são aquelas em que cada um pode encontrar mais identificação e de onde se pode tirar as instruções mais proveitosas para comparação. Kardec, inclusive, explica que ele preferiu não ficar preocupado com espíritos que se diziam que foram reis, autoridades, ou pessoas que eram muito, quando encarnadas, eram muito famosas. Ele fala, isso não era o principal. O principal era pegar espíritos que tiveram uma vida comum, como nós todos temos, para que nós pudéssemos, ao ler seus depoimentos, também nos identificar com eles. Então, por isso que ele quer que a gente compare essas declarações desses espíritos com a nossa própria vida. E para tirar disso instruções proveitosas, para nós mudarmos a nossa rota, vermos o que está errado, porque os espíritos vão falar nessas 67 mensagens, os espíritos vão dar muitas orientações, vão avisar onde eles erraram, na maioria das vezes, né? Alguns não vão fazer nenhuma orientação, mas só pelo fato de descreverem como eles estão de uma forma muito negativa ou estão muito perturbados, também serve de lições para nós. Né? Puxa, como eu faço para não ficar dessa forma? Né? Entenderam? Então, toda a preocupação de Allan Kardec foi exatamente isso. Pegar exemplos das circunstâncias mais comuns da vida contemporânea. Daí o leitor pega esses depoimentos e compara e vê o que está acontecendo em sua própria vida. Essas 67 mensagens escolhidas, nós não temos nenhum depoimento de espírito dizendo que está em uma colônia espiritual, ou no umbral, ou no Vale dos Suicidas. Né? Aliás, como eu mencionei, tem a parte dos suicidas. E lá tem um depoimento, depois se vocês puderem ler, o depoimento do senhor Felicien. Ele vai falar que ele falhou 4 vezes nas suas encarnações anteriores, inclusive na última. Todas elas ele cometeu suicídio por 4 vezes. Ele está muito lúcido, ele está sabendo o que está acontecendo, ele explica lá os motivos pelos quais ele falhou, mas em nenhum momento ele está lá num lugar trevoso, alguma coisa do tipo. Né? Isso, inclusive, é uma característica nos depoimentos desses espíritos. E o fato de nenhum depoimento de espírita dizer que estava aí numa colônia espiritual ou circunscrito aí num lugar mais trevoso e tal, tudo isso acontecia porque Kardec, eu quero repetir isso, quero frisar isso muitas vezes aqui para você, porque Kardec estava concentrado única e exclusivamente no grau de adiantamento moral de cada um, e não em suas descrições do que seria o plano espiritual. Daí a grande dificuldade de muitos para explicar esse livro para espíritas que foram soterrados com a ideia da existência de colônias espirituais e umbral. Causa um estranhamento entre os alunos e provoca uma saia justa para quem está explicando. Vocês entendem isso? Então a pessoa está acostumada, já está ouvindo falar o tempo todo, tem até novela falando sobre colônia espiritual, umbral e tal, e de repente chega lá no livro O Céu e o Inferno, cadê? Não tem.
Ah, professor, por que que não tem? Ah, Kardec não sabia. Ah, na época de Kardec era outra revelação, blá, blá, blá. Entenderam? Então, causa mesmo uma saia justa. Então, por isso, no meu entendimento, a minha tese, tá certo? É uma tese de que o movimento espírita vê o livro Céu e Inferno como uma pedrinha no sapato. É melhor nós não falarmos sobre isso. Então, por isso, aí também, né, por tudo isso que nós estamos falando, o livro Céu e Inferno fica relegado a um segundo plano aí nos estudos, em casas espíritas e nas federações, e perde espaço, por exemplo, para estudos das obras de André Luiz, para as obras de Emmanuel, ou então para, sempre quase toda casa espírita oferece, né, um curso sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, porque aí é tranquilo, está falando daquilo que as pessoas querem ouvir e tal, já estão meio condicionadas, e o livro Céu e Inferno apresenta uma outra visão, uma visão mais racional, mais interessante, no meu ponto de vista, sobre o que é essa interação nossa com o plano espiritual, os espíritos lá no plano espiritual, todos aqui juntos e misturados conosco nesse planeta. Estamos todos aqui, juntos e misturados. Mas não é essa a ideia que é retratada muitas vezes nessas obras mediúnicas, né, que vieram posteriormente dentro do movimento espírita. Provavelmente, nós aqui, quando fizermos a nossa tradicional leitura comentada de verão, em janeiro e fevereiro de 2026, nós vamos aqui estudar e ler alguns trechos do livro O Céu e o Inferno, tá? Então, janeiro e fevereiro, nós vamos tentar meio que jogar mais luzes nesse quarto livro da doutrina espírita que é tão esquecido, tão relegado ao segundo plano. Há também outra questão que às vezes surge, e surgiu aí recentemente, né, que da primeira para a quarta edição do livro Céu e Inferno, o codificador fez várias alterações e acréscimos, e aí acabou gerando dúvidas recentemente aí no movimento espírita sobre se aquelas mudanças teriam sido aprovadas ou não por Allan Kardec antes de seu desencarne em 31 de março de 1869 e também por questões cardíacas, né? Aquela questão cardíaca que atingiu Kardec em 65, ela continuou de alguma maneira, né? E aí teve o seu ápice no dia 31 de março de 1869. Também isso coloca um ponto de interrogação no livro Céu e Inferno para alguns espíritas, não para os kardecistas, né? Acaba acontecendo isso. E tem muita gente que acabou criando uma teoria conspiratória sobre isso, até para conseguir vender livros, conseguir dar entrevistas em podcasts, né? Falar com uma certa autoridade sobre esse assunto. Criou-se aí um grande cavalo de batalha e no fim a gente viu que não era nada disso. Tanto que o pesquisador espírita Carlos Bastos Sete encontrou documentos que colocaram fim a essa polêmica, como ele explicou numa entrevista para nós aqui no podcast, O Espírito do Evangelho, e eu vou deixar lá o link na descrição do episódio. Ele explica não só a questão do livro Céu e Inferno, como outro factoide também, que Kardec não teria autorizado as mudanças no livro A Gênese. Nada disso, está tudo lá documentado e o Carlos Bastos Sete prova isso. Então, além dessa pesquisa que o Carlos Bastos Sete fez, nós também temos na Revista Espírita, de julho de 1869. Então, Kardec desencarna em 31 de março de 1869. Né? Essa quarta edição do livro Céu e Inferno é publicado em junho de 1869, até para mostrar que não daria tempo de você fazer as modificações que foram feitas num período tão curto de tempo. Né? Então, a Revista Espírita de julho de 1869, ela vai publicar um aviso sobre a quarta edição recém-lançada, né? Foi lançada em junho, de O Céu e o Inferno, e diz lá nessa nota que viria inteiramente revista e corrigida por Allan Kardec. Na comparação com a primeira edição, a nova versão teve alguns capítulos inteiramente refundidos e consideravelmente aumentados, além de ter acréscimo de algumas notas de rodapé e novos subtítulos. E este foi o caso da seção famosa Código Penal da Vida Futura, que não tinha esse nome lá na primeira edição e apresentava apenas 25 artigos, dos 33 que seriam consolidados na publicação de 1869. Kardec frisa que os itens destacados foram estabelecidos após um minucioso trabalho de análise das comunicações mediúnicas recebidas. Então, para ele formatar aqueles 33 artigos do Código Penal da Vida Futura, ele fez um minucioso trabalho de análise das comunicações mediúnicas recebidas. Então, vamos abrir aspas aqui para Kardec explicar. Vamos lá. As leis que disso emanam são deduzidas da concordância dessa quantidade imensa de observações. Este é o caráter essencial e especial da doutrina espírita. Um princípio geral
nunca é tirado de um fato isolado. No programa anterior, eu até mencionei um trecho dessa declaração de Kardec, mas é tão importante que eu vou, de novo, repetir esse texto de Kardec. Então vamos lá. As leis que disso emanam, ou seja, lá dos artigos do Código Penal da Justiça Divina, as leis que disso emanam são deduzidas da concordância dessa quantidade imensa de observações. Este é o caráter essencial e especial da doutrina espírita. Um princípio geral nunca é tirado de um fato isolado, nem da afirmação de um só espírito, nem do ensino dado para um só indivíduo, nem de uma opinião pessoal. Dessas observações, podemos deduzir as condições de felicidade e de infelicidade na vida futura. Elas provam que a penalidade não falta para nenhuma prevaricação, para nenhum erro cometido durante a encarnação, né? E que, por não ser eterno, o castigo não é menos terrível de acordo com as circunstâncias, diz aqui Allan Kardec. Mas vocês perceberam aqui, né, que se tem alguma coisa que nos diferencia entre as religiões espiritualistas, e o espiritismo está dentro dessa ideia de espiritualismo, né? Mas tem uma coisa que nos diferencia, que é a concordância que nós temos que ter em relação às observações. Esse é o caráter especial e essencial da doutrina espírita. Então, por isso que ele está dizendo aqui, ó, um princípio geral, uma regra, nunca é tirado de um fato isolado, nem de afirmação de um só espírito, nem do ensino dado para um só indivíduo, nem de uma opinião pessoal. E eu poderia até acrescentar aqui, nem de médium que gosta de ficar dando lição, nem de palestrante espírita que fica aí criando grandes regras, né, a partir do seu próprio achismo. Então, Kardec está falando, não é assim, isso não é espiritismo, isso não é doutrina espírita. E todas essas observações e conclusões, elas mostram quais são as condições de um espírito estar numa situação de felicidade ou de infelicidade na vida futura, né? Então é a partir desses depoimentos dos espíritos que ele vai formatar lá o Código Penal da vida futura. E ele vai conseguir, então, mostrar e deduzir quais são as condições de felicidade e de infelicidade na vida futura. Ele vai dar as regras lá. Mas a partir do quê? De um depoimento de um espírito, de uma pessoa, de um achismo de Kardec? Não. Da concordância de depoimentos de vários espíritos. Não por acaso, Allan Kardec vai dizer na abertura lá do Código Penal da Vida Futura que a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Abre aspas aqui. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou das suas imperfeições, ou seja, do que você melhorou ou daquilo que você ainda não conseguiu melhorar. No artigo 3º, lá do Código Penal da Vida Futura, vem o aviso. Não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis e inevitáveis, e não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura, de felicidade. Aqui ele está falando basicamente do que é a lei de causa e efeito, né? Toda ação nossa gera uma consequência. Se for uma ação positiva, gera uma consequência positiva. Se for uma ação negativa, vai gerar uma consequência negativa. Assim, diante de tudo o que, resumidamente, aqui tratamos e muito rapidamente no nosso programa, aqui no nosso podcast, o livro O Céu e o Inferno demonstra que cada indivíduo é responsável pelas consequências dos seus atos, sejam eles positivos ou negativos, como esclarece Kardec em nota logo nas primeiras páginas da publicação. Toda imperfeição da qual me livrar é um passo a mais em direção à felicidade. A minha felicidade ou infelicidade futura dependem da utilidade ou inutilidade da minha existência atual. É, pois, de meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo o que poderia diminuir as minhas forças, diz aqui Allan Kardec. Ou como ele encerra o artigo 33 do Código Penal da Vida Futura. Essa é a lei da justiça divina. A cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. E depois vem a segunda parte com os depoimentos dos espíritos que mostram como as ações deles, quando encarnados, influenciaram
a situação deles de felicidade ou de infelicidade no plano espiritual. Então a obra ela se fecha com essa ideia de regras, justiça divina e depois mostrando as consequências de quem seguiu pelo bom caminho ou quem ainda tem uma certa dificuldade para seguir no bom caminho. Portanto, não vamos perder tempo com discussões estéreis e mistificadoras sobre céu, inferno, colônia espiritual, umbral, e vamos focar no que interessa: o nosso desenvolvimento moral. É isso o que importa. Tá certo? Estamos combinados? E depois, por favor, conte para mim aí se você já leu o livro Céu e Inferno, se você já estudou essa obra aí, a quarta obra da codificação da doutrina espírita, se você gostou, se você não gostou, qual dificuldade que você teve. Puxa, dê aí a sua opinião, use e abuse dos espaços para comentários aqui em nosso podcast O Espírito do Evangelho, seja lá no YouTube, seja nos aplicativos de áudio ou nas redes sociais aqui do nosso podcast. Links para tudo isso, como sempre, como vocês já sabem, lá na descrição do episódio. E daqui a 15 dias teremos episódio novo aqui no podcast O Espírito do Evangelho. Fiquem bem. Fiquem com Deus.